qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais pra mim que qualquer outro lugar, Jesus. Eu não me canso, eu não me canso. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Nós fomos atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não. Diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória. Estamos apaixonados, diga, que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Você é solteiro. Se casou, demorou pra ter filho, você tem que ter filho. Aí você tem um filho, você tem um filho. Ah, você tem só um. Você tem dois. Nossa, mas você tem só dois. Então, quem olha hoje a nossa família não tem ideia do que Do foi que passado. passou. Não Eu gosto sabe. muito daquela palavra quando perguntam para Jesus por que aquele moço está nessa situação. Quem pecou? Foi o pai? A mãe? Por quê? Ele que pecou. Perfeitamente. Aí Jesus disse, é para que a glória de Deus se manifestasse. Então tem coisas, tem problemas que nós precisamos passar para que a Precisamos. glória de Deus se manifeste É através de verdade. nós, né? É. Eu acredito muito nisso. Não tem como. Eram situações bem no início. Então, você imagina, ela foi para a cirurgia, né? Foi. Acabou indo,
teve que fazer uma cesárea. Era uma cesárea. Não tinha como, uma cesárea, todo o procedimento para retirar. Se abrir todo e voltar para casa de mãos vazias. Então, aí, assim. E agora? E com, assim, ainda com, né, meio que um decreto, ó. Você não pode tirar. Entendeu? Meu Deus. Então, assim, aí começou, né? Porque, assim, é uma luta, Tata. É uma luta porque, assim, você tem um sonho e aí você vê que o teu sonho tá indo por água abaixo porque te deu um problema de saúde e você tem que lutar contra aquilo. E aí você vai indagar quem? Sim. E a gente era muito novo também, né? Tanto na fé, porque, assim, você vai adquirindo maturidade com o tempo, né? Uhum. Então, pensa até você entender. Então, assim, eu lembro que eu... Pode falar. Não, pode falar. Eu questionava Deus. Eu tô fazendo tudo certo. Não. Eu cheguei a acordar. Olha, eu vou dizer assim, os irmãos, amigos, famílias, anota isso aí. Me acordaram de madrugada, chegavam a acordar chorando e dizendo, eu estou triste com Deus. Dá-me filho, senão eu morro. Eu falei assim, mas por quê? Você vai me acordar agora para dizer que você está triste com Deus? Mas Tata, porque assim... Eu quero ter filhos. Falei, Érica. Era, porque assim, só sabe quem passou, quem está passando. É muito difícil, Tata. Quando você tem um sonho e você vê que está impossibilitado de viver aquele sonho. Então, eu lembro que eu chorava, falava que estava triste com Deus. Todo mês, para mim, era uma oportunidade aí. Não, e aí quando vinha direitinho na data, eu falava, não acredito. Eu fiquei com perna para cima para ver se algo acontecia. Era uma loucura. Para mim, era um martírio aquilo. Era um martírio. Deus. Só que assim, Deus sabe das nossas aflições, sabe? Ele conhece a gente, assim, de atravessar, de qualquer jeito, Deus conhece a gente. Então, assim, ele sabe que eu fui leiga em falar que eu estava triste com Deus, porque ele conseguia. Era a tua verdade, era a tua verdade. Era a minha forma de expressar. Tem gente que não fala, mas sente. Então, e era a minha forma de expressar, né? E aí foi passando os tempos, só que assim... Uma vez no círculo de oração no Itaquerão, no mesmo lugar, Deus usou a pastora Elzinha, né? Ela é lá de Guaianazes. Uhum. E eu lembro que acabou o culto do círculo de oração e eu fui descer as escadas lateral da igreja. Aí ela falou, Érica, me chamou. Aí eu parei no meio da escada e ela falou assim, você crê que Deus está te dando um presente? Eu falei, eu creio. Mas você crê mesmo? Eu falei, eu creio. Ela falou assim, amém. Então você está recebendo um presente da parte de Deus. Mas eu falei, amém. Aí passou... No Itaquerão se fazia muito culto do bebê. Então, quando a mãe ganhava um bebê, era levado uma cesta cheia de itens, né, para o bebê. Era feito o culto, tudo. Ai, que lindo. E aí eu fui chamada para ir para esse culto do bebê. Olha só, o culto do bebê era a irmã Bartira. Opa. Na época, um vaso, uma mulher de Deus. Mulher de Deus. Uma mulher de Deus. E eu lembro que foi eu, a mãe do Fernando, e mais uma irmã agora que não vem em minha mente. Aí nós fomos lá, né? Culto profético, né? Profético. Chegamos lá na casa da irmã, o pretinho com black, tá? A coisa mais linda. Você gosta de bebê, né? Eu amo bebê. Se eu pudesse, eu teria mais um. Olha isso. Mais um. E aí, Jesus? Resolve aí, Senhor. Mas eu vou chegar nesse ponto também. Vai. Nesse ponto. E aí, nesse culto do bebê... Se passaram as oportunidades, me foi falado para mim trazer a palavra. Eu não sabia nem falar meu nome. Eu falei, o que eu vou falar aqui, Jesus? Me deu um desespero. Só que assim... Por que eu vim? Né? Bem assim, o que eu tô fazendo aqui? Só que Deus é tão fiel que ele fez eu ler a passagem, que é a passagem da vida da irmã, que era a mãe do bebê, que é a irmã Bartira. Eu li aquilo e já entreguei. Tchau, obrigada. Na mão que eu entreguei, ela já veio com a profecia em cima de mim. Já levei logo uma lapada, né? Ela falou, vamos se preparar, né, irmãzinha? Eu lembro que eu levei Eu amo as irmãs do círculo de oração, porque é papum, sem massagem. Sem massagem. Só que assim, no entanto, eu tenho essa palavra para minha vida. Ela falou assim como Deus fez com Ana, ela falou assim, eu te vejo assim. Ai, que delícia. Foi, Tata. Glória a Deus. Foi. Eu tenho essa passagem de 1 Samuel, assim, para minha vida, porque assim me marcou muito. E o Senhor fez, Tata. Eu operei em março. Em agosto, eu estava grávida do filho. Meu Deus. No entanto, assim... Foi muito pouco. Foi acho que 5 meses da cirurgia até eu engravidar.
E eu lembro que Amor, acha uma foto do Felipe, porque, meu Deus, tinha que demora, mas capricha. Eu tô pegando aqui, tá lá embaixo no ele final. Ele é muito lindo. Aí o Senhor me fez essa promessa. Vou mandar aqui pra ele. Eu lembro que era como, né, devido à cirurgia, então todo mês na data certinha. Eu lembro que não veio. Aí nós fomos fazer um exame. E era até uma conhecida que trabalhava nesse laboratório. E aí nós fomos fazer, Achei, tô mandando pra ele. E aí ela viu o resultado antes da gente. E a gente aí, ela, não, vou deixar pra vocês verem, deu positivo. Ai, Tata, que alegria. Nossa, muito profissional, porque eu já ia gritar, você tá grávida. Não, é pelo ar dela que ela veio com ar de riso, mas até você ver realmente que deu positivo, é outros 500. Nossa, aí foi uma alegria, eu lembro que a gente... Olha, irmã, cada experiência é forte. E fala uma que você não esquece, que aconteceu no círculo de oração, que é escasso hoje em dia. Né? Círculo de oração quase não tem mais. Quando eu estava chamei o pastor Juarez para pregar uma terça-feira. Aí uma mulher chegou lá, endemoniada, e as irmãs tudo com medo dela. Aí ela começou a se levantar e gritar. Eu falei, irmão, continua pregando a palavra, continua, não liga não. Aí quando ela vê assim, aí ela caiu no chão. Aí ela começou a arrastar como cobra, as irmãs tudo com medo. Falei, assustada, né? Com medo as irmãs. Você sabe que as irmãs é medrosa, né? Sim. As irmãs só não é medrosa para outras coisas, mas para essa parte elas são medrosas. Essa parte todo mundo corre. Aí a mulher começou a arrastar como cobra dentro da igreja. Eu falei, ninguém que sai. Senta todo mundo e adora. Presta atenção na palavra. Porque o diabo veio para tirar a atenção das irmãs. Aí elas, ai, irmã, misericórdia. Eu falei, fica quieta, isso aí é para vocês entrar com Deus e jejuar e pôr a vida no altar. É para buscar, aqui é lugar de oração. Então, a casa de Deus é casa para a libertação, transformação de vida. Sim. Então, Deus quer transformar. Aí elas, tá bom. Aí foi aonde, depois que o irmão acabou de pregar, nós oramos pela mulher e a mulher saiu liberta para a glória de Deus. Aleluia. O nome do Senhor foi glorificado. De cura, né, também, de libertação. Libertação. Eu fico observando que a igreja modernizou muito. Tá tudo muito bonito, né? As igrejas são lindas, mas a gente foi perdendo, no meio do caminho, foi perdendo a essência, né? O temor. O temor. E eu fico observando que é difícil você ver libertação nas igrejas, né? Esses dias eu estava te contando que o Senhor falou para mim no jejum, começa a orar por libertação, porque eu quero libertar aqui nesse lugar. E aí começou a vir um monte de gente pro culto endemoniada. Então, quer dizer, tem demônio, só que a oração tá pouca para que os demônios não resistam, não se manifestem, né? E aí você tinha medo? No começo você tinha medo? Não. Não tinha? Não. Você era corajosa mesmo? Jesus me chamou com coragem. Não tinha medo, não. Não tinha? Irmã, não, eu falei, irmã, cadê a oração? Se Jesus põe nós para orar. Então tem que ter oração, posicionamento, né? Autoridade, que tem que ter, né? E ousadia de Deus, porque senão você não vai em lugar nenhum. Não vai. Não vai. E aí ora pelo enfermo, o enfermo continua doente, o filho está doente. Eu lembro de um... A sua irmã fez comigo. A minha filha ficou doente e aí eu não orava, né? Eu sempre pedi oração para você, para ela e para o pastor Ednir. Eu estava bem, porque eu tinha alguém que orasse por mim. E aí a Luara ficou internada. E aí eu liguei para ela. Falei, olha, eu tô te mandando dinheiro, você vem, pega um carro. E ela falou, não, eu não vou, você vai orar. Ora você. Eu fiquei em choque. Como que eu vou orar? Olha como que ela tá me tratando. Vai orar você. E aí, depois desse dia, eu aprendi que o Senhor não quer oração terceirizada. Ele quer a minha oração. E aí você ensinou as meninas, as suas meninas isso. Porque você foi discipulada pela Nereia e agora você discipulou outras mulheres. Muitas irmãs, viu, irmã? Muita. Fiquei 25 anos, cada ano o pastor trocava, mas não trocava eu. Não trocava? Não, eu falei, pastor, eu quero sair. Não, não vai sair, não. Deus não mandou ainda. Falei, meu Deus, só eu que vou ficar aqui. Aí teve alguém que falou, você vai aposentar na frente desse trabalho mesmo? Deus já mandou você sair, você não quer sair? Falei, não, Deus não mandou. Então você vai para o leito para você sair desse trabalho. Eu falei, está repreendido todo mal, em nome de Jesus. Porque quando ele quiser me tirar, ele vai me tirar. 25 anos. Meu Deus do céu, eu nem imagino, porque você nem sentiu passar?
Sentiu? Senti. Porque tinha gente querendo que você saísse, gente querendo teu lugar. Chegaram até a enviar profeta para falar que Deus não queria mais na frente daquele trabalho. Meu Deus do céu. E era mentira. Era porque eu não saí, Deus não tirou eu. Tem os processos, assim, também. Por exemplo, o meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto. Então tem todo o processo de retirar a cama, que você vê. O que vai fazer com as roupas? Você vai doar as roupas? Vai continuar usando? E aí, eu vou continuar usando. Só que a minha mãe não conseguia me ver com as mesmas roupas que ele, porque a gente é muito parecido fisicamente. Então, se eu usasse as roupas, minha mãe estava enxergando ele na frente dela e ela chorava. E aí, pra mim, já era melhor que eu estivesse próxima às coisas dele. Minha mãe já preferia não ver. Então, a gente tendo que adaptar tudo isso. Então, tem vários processos do luto, assim, que até são pouco falados na igreja, assim. Eu acho que é algo que precisa ser mais falado, porque mexe com a cabeça de uma forma, assim, sobrenatural, talvez até pra sempre, sabe? Se Deus, com a fé, né? Com a fé. Se Deus não vier com o refrigério, porque eu creio que Deus vem, mas é muito parte da gente também. E é algo que precisa ser mais falado. Então, realmente, na igreja, como que você se comporta? Como, por exemplo, as outras pessoas se comportam com quem tá passando por um processo de luto. Eu acho importante também isso ser abordado. E é até um papo triste de falar aqui no começo, mas faz parte da minha história, né? A psicologia agora tem a terapia do luto. Tem. Os psicólogos tratam porque é muito difícil. Imagine para uma mãe perder um filho. É uma dor que é eternamente, é uma falta, é um pedaço seu que foi embora. Uma irmã que é muito apegada. Então, hoje, a igreja precisa... É o que você está realmente falando. Precisa atentar mais, né? A esses negócios, né? Prestar mais atenção nas pessoas, porque é muito difícil mesmo. E a forma de lidar também, assim... nesse processo todo, já tava com a cabeça super bagunçada, e aí tinha um jeito que as pessoas lidam com o luto, às vezes, um pouco insensível, do tipo, você tá chorando, mas você não é crente. Meu Deus, mas crente não chora? Deus não quer você chorando, não. No dia do velório, uma pessoa falou assim pra mim, no dia do velório, assim, não foi depois, uma pessoa falou assim pra mim, não chora, porque no céu tá tendo festa. Aí eu falei pra ela assim, mas aqui na terra não. Meu Deus. Né? Porque no céu pode estar tendo... Aqui não. A gente perdeu um ente querido. Aqui não tá tendo festa. Eu vou chorar sim. Então, é difícil você viver esse processo, porque, óbvio, não é só na igreja, né? Enfim, todo velório você vai ouvir alguma coisa. Sim. Mas é até um alerta, assim. Então, porque muita gente que me assiste é cristão, né? Acredito que a maioria que tá aqui por ser um podcast que a gente tá falando da igreja. Então, pra gente saber lidar com as pessoas e... ter esse tato, esse cuidado, né, pra falar, porque só de lembrar, assim, eu falo, nossa, hoje eu saberia lidar melhor. Hoje eu saberia lidar melhor, mas na época, nossa, alguém chegar e falar assim, não é pra chorar, nossa, mas eu acho que vocês já passou do tempo já, agora vocês têm que estar se alegrando, sabe assim? Fica, nossa, meu. Então, hoje eu entendo melhor que às vezes a pessoa tá tentando te desejar algo bom e é o jeito dela falar, né, ela só sabe falar daquele jeito. Enfim, eu acho que quando a gente não tem o que falar, dá um abraço. Exatamente. Tô aqui, para o que precisar. Exatamente. Bom, melhor do que ferir mais a pessoa que tá ferida. É verdade. Então, a música foi a sua terapia. Nossa, a música foi tudo. Porque eu gravava os vídeos e aí começou a chegar novas pessoas. Então, aquilo foi dando um novo propósito. Foi começando a me dar um novo sentido. Porque ali tinha perdido tudo. O que a gente faz? Todo mundo. Então, parecia que tinha uma nova ocupação, sabe? Aquele tempo ocioso, né? Isso. Porque acabou a escola, eu sem emprego, não tinha mais o hospital, então o dia inteiro sozinha. Até que eu ganhei uma gata nesse período. Que a minha gatinha que tem lá em casa até hoje, ela também ajudou nesse processo. Porque pelo menos eu tinha um gato pra cuidar, uma ração pra colocar. E o amorzinho do bichinho também, né? Você fica lá cuidando. E ela me ajudou nesse processo, a gata. Então... tem alguma coisa pra fazer, a gata tá precisando de água. A gata miando lá, você já esquece um pouquinho. E aí, a gata, junto com a música... te ajudou. Me ajudou nesse tempo ocioso, sabe? Então, já tinha uma ocupação, não tava mais sem ter o que fazer. E aí, junta a ocupação, mais o propósito, né? Que ali já é Deus trabalhando. Deus trabalhando. Né? E aí, Deus trabalhando, você já sente que as coisas vão se realinhando, sendo colocadas no lugar, junto com a vida espiritual. Já comecei a orar mais... falar linda. Com Deus novamente. Que coisa linda. O Arujá, ela tinha muita coisa. E ela é nova, ela tinha 30 anos com tudo isso. E você observando aquilo. E eu observando, e ela falava assim pra mim, eu vou te ensinar um segredo que eu nunca ensinei pra ninguém. Porque assim, a regra das prostitutas é, você não pega o mesmo homem que ela ama, né? Você não pode
Senão elas te matam. E o dinheiro, elas não te ensinam a fórmula de ganhar dinheiro, né? Ali é um covil de cobra. Cada um por si. Cada um por si, Deus por todos. E aí ela pegou e falou, vou te ensinar, porque eu gosto muito de você. Eu fiz um pacto de sangue. Aí eu falei, eu olhei assim. Só que a minha família era a família de Testemunho de Jeová. Nem acreditam nessas coisas. Não, né? e assim, eu cresci estudando Testemunho de Jeová. Eu fui desviada depois do Testemunho de Jeová, mas eu cresci estudando Testemunho de Jeová. Então eu sempre tive Deus, assim, sabe? Na hora do aperto, assim, eu sempre corria. Você lembrava dele. E aí eu ficava, mas não, Deus não gosta dessas coisas, menina. Isso é pecado, né? A gente vai direto pro inferno. Testemunho de Jeová não acredita em inferno, mas eu falava isso pra ela. E ela falava assim, não vai. Confia em mim, você não vê? Olha como eu tô bem, né? Tipo assim, e ela olha linda. tudo que eu tenho. Ela linda. E Você aí, me mostrou uma foto dessa moça. E aí eu falei assim, não, eu quero ser igual ela. E aí inclusive, você foi ficando parecida, né? Porque ela era loira, você foi ficar loira. E aí eu queria colocar o siliconão igual dela. Então eu fui, tipo, tendo um espelho ali, né? Fui querendo imitar ela. E aí, logo, ela me apresentou, fui nessa casa com ela. E ela me mostrou, né, a oferenda que ela tinha feito lá. Era um boizão. E aí... Um boi inteiro. Um boi inteiro. Né? Um boi inteiro. E eu ia só na esquerda, né? Dia de esquerda, que era de... As coisas mais, né, fortes, mais pesadas. E aí eu falei, eu vou começar com o mais barato, né, filha? Não tenho todo esse cacete. Eu tinha dó, né, de dar tudo aquilo. Que dinheiro eu tinha pra dar, mas eu tinha dó. Tinha dó. Aí eu comecei matando galinha. Fazia lá o que tinha pra fazer, matava as galinhas. No começo tinha medo de matar galinha, depois tava até torcendo o pescoço da bichinha. E aí eu comecei a fazer lá o que tinha pra fazer. E ela fez um pacto de sangue. De sangue. Ela tinha até a cicatriz, assim, sabe? Ela ofereceu a alma dela, em troca de riqueza. Troca de riqueza. E ela teve tudo mesmo. Só que aí foi uma... Ai, não esqueci o nome que elas falam lá. Fazer uma oração lá, uma reza lá na casa, em Campinas. E essa mulher era de aqui de Itibaia. E ela falou assim, tem uma moça aqui na casa que vai morrer na mão de um homem. E a gente achava que era uma outra amiga nossa, sabe? Vai morrer na mão de um homem. Toma cuidado. E aí todo mundo falou, toma cuidado, fulana, porque você vai, cuidado, que ela é doida, não sei o quê. E no fim não foi, foi ela mesma. Porque ela morreu dentro da cadeia na mão de um traficante enforcada. Ela ia fazer visita. Ia fazer visita e ela foi terminar com ele. Falar, não quero mais, porque ela era linda, ganhava um monte de dinheiro, vai ficar presa com o cara. Sim, né? Pra ela não tinha vantagem alguma. Só tinha vantagem quando ele tava na rua. Ele foi e matou ela enforcada. E aí a gente lembra daquela passagem que diz assim, do que adianta ganhar o mundo todo, ou granjear o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma. Ela teve tudo de bom aqui, tava gozando de uma vida boa, carro bom, mas aí chegou um tempo que não tinha mais ninguém. Ela e Deus. E ela não teve... E eu lembro que às vezes eu ia dormir com ela, né? E ela era perturbada, ela não dormia. Ela tinha espírito que visitava ela à noite. E eu sentia a presença deles dentro do quarto. Porque era coisa pesada, né? Zarpava, porque ela não dormia, ela acordava assustada. Então, quando ela me chamava pra dormir com ela, já ia com falta de ar. Porque ela tinha medo de dormir sozinha, então ela me chamava pra dormir. Porque eu era brava, ela pensou, vai matar os espíritos que vai vir. Não, mas eu não posso. Não, eu corria. Na melhor hora eu via que ela tava ali se mexendo, brigando com eles, cambava. Então, ela não teve sossego, assim, né? Ela não teve uma vida de paz. Não. Ela teve o dinheiro que ela queria, deu casa pra mãe, fez tudo que ela queria pra família dela, mas ela mesma não tinha paz. E era uma pessoa que ajudava... que excede todo entendimento. Ela ajudava bastante pessoas, sabe? Mas ela já tinha sido batizada na igreja. O que matou ela foi a ganância. Foi a ganância. Ela era desviada da presença de Deus. Desviada, ela casou, tudo pra... Senhor Jesus. E ela era desviada. Meu ministério na música mesmo foi com quase 16 anos de idade, então demorou um percurso, não foi... Você ficou na porta, ficou fazendo outras coisas, mas seu coração queimava pelo altar. Você queria louvar. Eu queria ser útil ali na música, né? Então, assim, ali eu fiquei ali primeiro o ano na porta, fazia com todo amor e carinho, porque eu tinha uma chama que eu iria cantar, né? Eu sempre acreditei muito que existem duas formas de você ter o dom de Deus.
Existe a forma quando você já nasce com o dom. Que é um dom natural. Um dom natural. E quando tem você um adquire. Sobrenatural, né? Prova disso é a palavra de Deus fala que naquele grande dia ele vai perguntar os seus talentos. Os seus talentos. Uns vão chegar com 2, outros que receberam 1. Deus, o Senhor me deu esse, mas eu adquiri mais esse. Sim. Então, assim, eu acredito muito que com a sua força de vontade, com a sua perseverança, você consegue. E você orava para isso? Orava dia e noite, Senhor, pedindo, Deus, muda a minha voz, Deus, eu não aguento mais, nem eu aguento minha voz. E teve alguém que falou, né? Quando você foi cantar. Nossa, eu lembro que como hoje, aí foi passando esse percurso todo, né? Foi passando... Aí eu fui da porta, fui pra mesa de som, aí comecei a cuidar da mesa de som. Aí da mesa de som... Já é um passo. Já é um passo, já tava já mais perto da música. Aí daqui a pouco eu comecei a cuidar dos jovens, né? Na igreja. Eu tinha 15 anos de idade quando eu cuidava dos jovens. E ali eu falei, opa, agora é uma oportunidade de eu começar a louvar, né? Senso de cuidado com os jovens, de cuidado, né? com os jovens. Eu falei, eu vou agora louvar, porque tinha aqueles momentos de fazer ensaio e apresentar no domingo, no coral, né? Falei, agora é a oportunidade. Essa é a minha vez. Aí foi quando surgiu essa pergunta, né? Teve uma vez que eu fui louvar na igreja, não me esqueço disso. Depois de eu louvar, pensava eu que estava louvando legal, né? Tinha um camarada, né? Que era até músico da igreja, com a infelicidade, chamou muita gente que estava ali perto e chegou e, tipo, quis me humilhar, né? Tipo, na frente dos outros. De todos. E ele falou assim, Ronaldo, olha, Deus tampa os ouvidos quando tu canta. Deus Meu tem Deus. nojo da sua voz. Meu Deus. E aquilo ali, minha pastora, eu fiquei totalmente sem chão no Meu momento. Deus. Na hora eu me fingi demência, de doido, mas só Deus sabe como eu saí Na daqui frente naquele de dia. todo mundo começou a dar gargalhada, todo mundo começou a rir da minha cara, né? E eu fui pra casa, eu lembro que eu chorei demais a noite toda, chorei. Eu falei, Deus, eu não quero mais isso pra minha vida. Até hoje o Senhor não mudou a minha voz, já tem tanto tempo que eu tô pedindo, né? Mas eu sempre acredito que Deus, ele cria uma situação para você ser abençoado. E Deus também né? tava forjando em você um caráter de adorador, né? Caráter de adorador. Porque um adorador adora em qualquer circunstância. Exatamente. Né? Porque se Deus ouvisse voz bonita e voz feia, né? Ele só ia ouvir aqueles que cantam bem. Exatamente. Então você orou com tanta fé que o Senhor te afinou a voz. Afinou. Te ensinou a tocar. Meu, isso é sobrenatural. É muito sobrenatural. Eu lembro que na época eu estava fazendo até estágio, né? E eu estava indo pro serviço, né? Indo em direção à parada, surgiu uma pessoa do nada, uma mulher, né? E veio que já com dedo de profeta para mim, Meu sabe? Deus. E falou assim, olha, ontem te humilharam. Meu, que profundo. Foi muito forte. Rapaz, na hora minhas pernas tremeu tudo. Ontem te humilharam, mas eu estava lá quando te criticaram. Mas eu sou Deus que vou mudar a sua história, estou mudando a sua voz. Sou eu, Deus, que vou te levar para vários lugares nesse Brasil e fora do Brasil. Vou te levantar para você ganhar muitas almas, muitas músicas você vai compor. Aleluia. E Deus começou a falar isso para mim, né? E aquela pessoa que te humilhou, ainda ela vai te pedir perdão. Meu Deus. E daquele dia em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. Aí você começou a cantar. Comecei a cantar. Aquele Ronaldo que não cantava nada, tipo, em um mês já começou a cantar certinho, né? Com 2, 3 meses já começou a tocar um primeiro violão, a pegar as notas musicais em casa mesmo, porque lá na igreja teve uma época que não tinha, pastora Tati, ninguém para cantar. Todo mundo saiu e eu acabei, tipo, eu não gostava de cantar no playback. Eu odiava cantar no playback. Nada contra, viu? O jeito que canta no playback. O playback prende muito, demais. Né? Tem como você adorar. É só aquilo ali. Exatamente. Tem que ser tudo certinho. E eu falei assim, vou aprender violão. Aí fui me desafiar. E eu acredito que quando você mais cresce quando você é desafiado. Exatamente. E eu comecei ali a estudar em casa, violão, e comecei a tocar na igreja. Meu Deus. Mesmo ruim, mas que tocava. E foi aperfeiçoando, foi dando certo, né? E ali surgiu coisas maravilhosas. Foi que canções surgiram no secreto. E Deus foi te dando músicas. Foi me dando canções, composições na madrugada, nos meus devocionais durante o dia. Tava com violão, facilitava muito mais. Nós tentamos ainda se inserir dentro de igreja. Sim, ia pro último banco, sentava, falava, a nossa começa, termina. Né, amor? A gente chega quando já começou, vamos sair quando estiver quase acabando. E não vamos se envolver, vamos sentar, ouvir a palavra. Já fiz muito isso. Quando eu vim para Atibaia, eu fiquei 1 ano indo em um lugar aqui em Atibaia. Ninguém nunca falou comigo. Aí quando eu dei a paz para minha irmã, ela falou, você fala brasileiro? Eu falei, sim.
Aí ela falou, nossa, eu pensei que você era africana e ele era árabe. Por isso que nós não falávamos com você. Meu Deus. Deus não deixava nem as pessoas chegarem perto de mim. Para eu entender que aquele lugar não era para mim. Sim. Entendeu? É muito difícil. Até nisso, tem propósito, né? Nós tentamos de todas as formas e maneiras fugir, né? Mas o chamado persegue. Persegue. E uma hora você fica encurralado pelo chamado. E aí foi quando nós fomos para casa, começamos a oração. A oração virou um ponto de pregação. O ponto de pregação encheu a churrasqueira. A churrasqueira encheu a sala. Encheu a garagem. Acabou, não tem como. E aí nós tínhamos... Você foi obrigado mais uma vez a sair do ninho. A necessidade... Não, né? Sim. E aí foi quando... Tem fotos, né? Tem fotos de quando começou o ministério. É isso? Isso mesmo. Aqui é a garagem já. A Magali lá colocou a lona, ó, Repare que aí as crianças não estão. As crianças enchiam a churrasqueira. Porque é muito legal, né? Crente, você pode ter só 5, mas tem 15 crianças. Exatamente. E aí... Só tem 5 irmãos, mas tem 15 ou 20 crianças. E aí nós começamos e isso foi tomando proporção. Ó, que lindo. Tô vendo uma irmã aí que tá com vocês até hoje, ali de blusa branca. A Ana, isso Sim. Que lindas. Exatamente. Legal. Muito gostoso isso. Essa aqui é a minha sogra, Magali. Olha a diferença. Que linda. Aí, olha... Aí a churrasqueira, a sala. Era a sala. A sala? E foi um tempo incrível, porque assim, nós não tínhamos oferta, nós não tínhamos... você não tinha uma liturgia montada como uma igreja. Você ia lá e era palavra, e as pessoas começaram a vir e quando surgiu a necessidade de realmente nos tornarmos igreja, aí ficou muito sério. E o medo. E o medo. Então, nós começamos a procurar um ambiente, né, que se encaixasse, que fosse igreja, que se parecesse com a gente. E nós fomos para uma igreja que, assim, nós assumimos uma loucura, na verdade, de reformar um salão que estava acabado. E aí nós fizemos toda uma reforma. Não, volta antes. Tem uma foto dela bem bonita, não tem? O Brasil para Cristo, aqui em Atibaia. Isso, na Avenida São... Sim. Dona Gertrudes. Isso, na Gertrudes. Dona Gertrudes. Aí nós fizemos toda a reforma aí e estava nesse estágio a igreja. Linda, linda. Nós fizemos tudo do jeito que queríamos. Lá atrás tinha um vestiário. Esse daqui era como ela estava. Exato. Vocês chegaram. Não, aí quando vocês não terminaram. tem foto. Eu não tenho foto. Eu não mandei, na verdade. Quando vocês terminaram. Antes da reforma. Antes da reforma era aí azul, nós concluímos. Era tudo diferente. O chão vermelho. Encarpetamos, né? Colocamos o forro, fizemos coluna lá atrás. E aí o senhor mandou sair daí também. Não, olha o que aconteceu. E aí eu estava num dia, numa oração, num domingo, fui orar num sítio. São Roque. No bairro São Roque. Uma oração e quando eu volto desse lugar, não tem sinal. É muito ruim. De repente entra meu celular assim numa zona que já tinha sinal no caminho. Eu acho que começou a cair umas 40 ligações não atendidas. Uau. Aí você já fica preocupado. Aí eu já passei a mão no telefone e liguei de volta, né? Aconteceu alguma coisa com alguém. Aconteceu alguma coisa com a igreja. Quando nós chegamos... Meu Deus. Essa era a igreja. A laje desabou. Um domingo à tarde. Com 3 jovens dentro. Eles estavam ali... Pra estar. Saíram, tinha ensaio. Levou marmita para ficar na igreja. E eles saíram. Meu Deus, foi a laje. Num domingo, pastor. Foi a laje. Foi a laje, num domingo. Meu Deus. Num domingo. Então, tem uma outra imagem, não tem? Vocês ficaram dilacerados e pensando. Eu vou te contar como que, na verdade, quando nós abrimos a porta, é isso que nós vimos. Essa é a visão que você teve. Exatamente essa. Não sobrou nada. Porque além de quebrar o forro, quebrou cadeiras. Não sobrou. Instrumentos. Tudo foi. Né? O púlpito foi...
nós tiramos incrivelmente o teclado inteiro daí, né, amor? E daí, quando eu cheguei, estavam todos os membros na porta da igreja. Né? Preocupado com vocês. Desesperados. E qual seria a nossa reação? E aí, quando eu cheguei na porta da igreja, eu me lembrei muito de um livro que eu li do D.L. Moody, quando a igreja dele estava pegando fogo. E a mesma sensação veio no meu coração, né? Porque a igreja dele estava pegando fogo, todos os membros estavam chorando, e ele achou a oportunidade incrível, porque ele podia panfletar para mais pessoas. Uau. E aí na porta da igreja, todo mundo desesperado. E eu falei, aonde nós vamos fazer o culto? Aleluia. Nós precisamos nos preocupar com isso. E naquele dia nós tivemos culto. Aleluia. Vamos, né, para Maristela, né? Vamos para Maristela. Celebramos um culto de ações de graça. Aleluia. Porque o Senhor não permitiu que ninguém se machucasse. Glória a Deus. É eu que corto as pessoas. Não, é porque... senão eu esqueço. E corroborando com isso que você está falando, eu casei, eu tive 3 filhas, e um belo dia meu pai, que já estava separado da minha mãe, a ambulância parou na minha porta, e quando eu vi aquela ambulância, eu ainda tinha muita mágoa do meu pai, só que eu já estava na igreja, né? Eu já era crente, meu esposo já era obreiro da casa do Senhor, e quando a ambulância parou na frente da minha porta e bateu palma, eu falei, oxe, uma ambulância na frente da minha porta? Eu fui atender, e o rapaz da ambulância disse assim, ó, tem um senhor aí dentro, e ele disse que é seu pai, e ele sofreu um acidente, ele ficou muitos dias internado, eu não tinha contato com meu pai. Meu Deus. E ele disse isso, ele ficou muitos dias internados e agora chegou a hora dele ter alta, ele vai amputar a perna. Mas daqui a 3 meses, então, colocaram aquele pino, aqueles pregos, Sim. Como é que chama aquilo? Uma gaiola. Gaiola na perna dele, e para ver se ele consegue ser curado. Se não, daqui a 3 meses, vai amputar, explicou tudo para mim. Quando ele abriu a porta da ambulância, Meu Deus. que eu olhei, o meu pai, eu disse, não, ele não vai ficar na minha casa. Eu não aceito ele na minha casa. Tô falando de crente. Sim. Eu não quero. Na hora, me veio a lembrança, aquilo que exatamente você falou. Na hora vem, você tentou. Você era o meu herói. Uhum. Você era o meu pai. Aquele que eu acreditava, apostava todas as minhas fichas em você. Não quero você comigo. Você me faz mal. Sim. Só que não tinha o que fazer. Sabe o que o rapaz da ambulância fez? Tirou ele de dentro da ambulância. Se vira. E colocou na calçada. E falou, meu Deus, tá aí. Tchau. E agora? Foi embora com a ambulância. Meu Deus. Foi embora, eu falei, e agora? Eles não podem retornar com o paciente, né? Eu já não sei. Não sei. Tem que devolver. Eu não sei. Eu sei que ficou lá bucha pra me resolver. E eu olhei aquilo, mas aí eu ia fazer o quê? Ia deixar ele com aquela gaiola lá? É porque tinha algo mal resolvido ainda dentro de você, Não, Deus né? sabe como fazer. Deus sabe, ele é terrível. Aquela passagem que diz assim, porventura sabes tu como Deus opera? Não tem como. Porque o céu é a realidade da nossa fé. E pra gente ir até o céu não é de qualquer maneira. A primeira coisa que tem que sair do nosso coração é a raiz de amargura. Sim. Se há amargura no teu coração, é necessário Deus tratar desse assunto. Aleluia. É necessário, sabe por quê? Porque o céu é a realidade da nossa fé. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E se você tiver alguma coisa que te impeça, você vai ficar. Vai ficar, maranata. E o que eu acho lindo, o cuidado de Deus é tão grande que ele prepara de um jeito que a gente não quer. Não quer. Eu não quero. Eu não queria cuidar. Eu cuidar do meu pai. Não queria. Mas tinha de repente, mais irmãos. Tinham mais irmãos. Na verdade, os outros irmãos, eu não sei. Os outros irmãos, estava todo um pra lá, outro pra cá, um casando, outro... Sabe assim... Não sei te explicar. Sobrou pra você Sobrou. mesmo. Essa é a palavra certa, viu? Sobrou. Coloquei ele pra dentro e comecei a ver ele. E na perna dele, naquelas gaiolas, começou a minar uma água e um pus nojento. Meu Deus. E as meninas olhavam pra mim e falavam assim, mãe, você não vai limpar? Mãe, olha a perna do vô, como é que tá. A gente não consegue comer olhando pra perna dele. Meu Deus. E eu tive uma ideia. Eu falei, eu vou pegar água boricada, vou pegar algodão e vou limpar. Vou tirar esse negócio, mas eu vou apertar. Eu vou apertar pra ele sentir a dor que eu sinto até hoje. Meu Deus. Mas pra glória de Deus, quando eu peguei o algodão, que eu fui até a perna do meu pai, o Espírito Santo... ele é terrível. Enquanto eu limpava o pus da perna do meu pai, o Espírito Santo limpava o pus que estava dentro do meu coração. Tô toda arrepiada. Foram 3 meses eu cuidando do meu pai de uma tal forma e, Deus te tratando. E com tanto amor. E Deus curando aleluia, o meu coração e a minha alma. Eu
fiz um curso com o Carlos Ribas, lá na igreja da Cassiane. E ele falou que um libertador não pode ter a vida presa com ninguém. Então, uma pessoa que prega a palavra é um libertador. Então, a gente não pode estar amarrado com nada. E é tão Deus nessa conversa que pela manhã eu estava conversando com uma pastora e nós estávamos falando sobre esse assunto. Não pode ter a vida amarrada com nada. Você quer trabalhar na obra, quer ser uma pregadora assim como ela, que viaja, que não para, conserta primeiro o coração aí, vai resolvendo onde está preso, porque um libertador não pode estar amarrado. Não é fácil perdoar. Não. Na verdade, não é fácil perdoar e nem ser perdoado, porque assim, ó, se você me fez o mal, eu tenho que te perdoar. E você tem que me perdoar também. Exatamente. Então é uma via de mão dupla. Eu te fiz o mal, eu preciso te pedir perdão. Você recebeu o mal, você tem que me perdoar. Na verdade, o perdão é melhor para quem dá do que para quem recebe. Sim. Eu liberei perdão para sua vida. Se você recebeu, aí é você e Deus. É você e Deus. Tô livre. Tô liberta. Liberal. A vida tá liberal para receber e para fluir o que Deus quer que flua. Quando a gente fala de perdão, a gente fala de José. Se põe no lugar de José. Meu Deus. Pensa. Os irmãos indo comprar comida. Tanto é que a Bíblia diz que os irmãos não reconheceram, mas ele, quando ele viu, ele falou, meus irmãos. Agora vocês me pagam. Imagine a lembrança. Sim. Fui vendido, fui jogado na cisterna, fui tirado, aí fui para casa de Potifar, aquela mulher me perturbando, aí fui pro presídio, fui preso. Meu Deus, imagine a mente de José. E tudo muito rápido. E agora, o que eu vou fazer? Exato. Não, mas quando você olha a história de José, você vê que quando os irmãos foram comprar comida, José estava tão perturbado da mente que ele pega o copo dele e põe dentro da sacola dos irmãos. Aí os irmãos vão e aí ele chama o soldado e fala, roubaram o meu copo. Ainda vai estava atrás. ativa aquela ferida, aquela dor. Imagine. Mas quando a gente lê Gênesis 45, nós vemos a libertação de José por completo. Por quê? Ele chora. Ele chora. Ele chora. E o choro de José foi tão alto que a Bíblia diz que do outro lado da casa de Faraó se ouviu os gritos. E aquele grito era grito libertador. Libertação. Aquele grito era grito da alma. Eu vou rasgar. Tem coisa que precisa sair. Tem pendências que não dá pra deixar pra depois. Exato. Tem pendências que é melhor resolver agora, porque amanhã vai ficar pior. Pode ser tarde demais. Pode ser tarde. Pode ser tarde. Então, quando meu pai, 3 meses depois, quando deu tempo de eu levar ele no hospital, que chegou lá, o médico tirou um raio-x da perna dele, antes de tirar a gaiola, né? Isso. E antes dele tirar a gaiola, ele tirou um raio-x e ele disse, como a perna dele foi colada? Como os ossos dele foi colado? O osso dele colou, não vai ser necessário amputar. Ele tirou aquela gaiola e meu pai foi embora sem gaiola e sem nada. Perdão faz milagre, né? Faz. O perdão cura. Meu Deus. Perdão liberta. Aleluia. O perdão faz com que toda potestade caia por terra. Porque a falta de perdão, como diz Josué Gonçalves, é um restaurante aonde Satanás se alimenta. E muito bem. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é lugar para Satanás se alimentar. Sim. Nós temos que entender isso. Não é fácil. Hoje em dia, a gente não consegue perdoar uma cara feia. É verdade. Hoje em dia, a gente não consegue perdoar alguém que virou a cara para nós. Nós estamos vivendo uma geração tão difícil. Tanto é que eu fui fazer um estudo sobre a falta de perdão. E o estudo dizia que a metade das pessoas que estão com câncer é por causa da falta de perdão. Raiz de amargura traz câncer. E como a incidência de câncer aumentou. Tem aumentado sobremaneira. Jovens, né? Aumentou muito. É muita gente precisando perdoar. É porque quando eu não perdoo, eu dou legalidade para Satanás me oprimir. Uhum. Eu abro uma brecha para Satanás fazer o que quiser da minha vida. Libera o perdão, é melhor. Em nome de Jesus. Se você liberar o perdão, você vai ver as bênçãos do Senhor que enriquece, não acrescentador, e vem sobre a sua vida. E se nós somos o templo do Espírito Santo, não há melhor coisa. Libera, deixa aí. Deixa aí. Faz que nem na Bíblia diz que existia um tempo para liberar os escravos, né? O tempo do jubileu. 50 anos, né? Que era o tempo. Depois de 50 anos, você tinha que liberar, deixa aí. Tinha que devolver as casas, cumprindo a lei, você entendeu? Tem hora que é melhor, deixa aí, vai embora. Já cumpriu, deixa pra lá. Acabou. Vamos viver algo novo. O céu é a realidade da nossa fé. Se nós olharmos para Jesus, falta de perdão vai cair por terra. Tudo que está acontecendo vai cair por terra, porque Satanás está achando um campo muito, muito vasto. A gente tem que,
Principalmente dentro da igreja. Principalmente.